Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é o último vídeo desse mini curso sobre formação continuada e hoje vai ser a parte mais legal daqui do nosso projeto de extensão, que eu vou dar sugestões para vocês de filmes. Eu queria explicar para vocês que os filmes nem todos eles não vão falar da educação no hospital, mas eles vão falar de medicina, de ciência, aqueles filmes que uma pessoa ela passa por uma doença grave e sempre tem alguém que ajuda ela, que faz toda a diferença na vida dela, ou essa pessoa ela foi atrás e fez acontecer muitas mudanças. Enfim, conforme eu for falando aqui pra vocês, indicando os filmes, vocês vão poder saber. Eu vou precisar ler aqui as resenhas dos filmes, as sinopses, porque eu não sou boa de contar história de filme, porque eu sempre dou spoiler, eu sempre conto que eu não devo. Então, vamos lá. O nosso primeiro filme é o Patch Adams, O Amor é Contagioso. A sinopse é: em 1969, Hunter, que é interpretado por Robin Williams, após tentar dar cabo de sua vida, eu não posso falar essa palavra aqui, ele se interna voluntariamente em um sanatório. Ao ajudar outros internos, descobre que deseja ser médico para poder ajudar as pessoas. Ao sair da instituição, inicia o curso de medicina. Seus métodos pouco convencionais causam inicialmente espanto, mas aos poucos vai conquistando todos, com exceção do reitor, que quer arrumar um motivo para expulsá-lo, apesar dele ser o melhor da turma. Gente, esse filme é maravilhoso, o Robin Williams está incrível nesse filme. Esse filme já passou muitas vezes na televisão, quando passavam filmes legais, né, na televisão. Acho que agora só passa domingo, mas ele já passou muito na sessão da tarde e ele é muito lindo, ele é muito comovente. Recomendo muito que vocês assistam. O outro filme se chama Batalha pela Vida. Na verdade é uma série que é um marco nas séries científicas sobre o corpo humano, sobre como o corpo humano triunfa na crise. Por meio de impressionantes imagens internas e computação gráfica, tudo o que se passa no nosso corpo para sobreviver é mostrado. Aqui me perdi. É mostrado com riqueza de detalhes nunca vistos, ilustrando histórias da vida real. A Batalha pela Vida celebra a extraordinária capacidade que nosso corpo possui de encontrar uma saída, com o auxílio da medicina moderna. Cada episódio se concentra em um estágio específico da vida e mostra como respondemos diferentemente a ferimentos graves e doenças a cada época. Esse filme é possível ver pela primeira vez no interior do corpo humano. Esse filme ele é mais científico, né, pra gente ter uma noção de como funciona o nosso corpo quando ele tá, vamos dizer assim, sob ataque, sobre quando acontece um acidente. Se tiver aqui os filmes no YouTube, eu vou deixar aqui na caixa de informações para vocês, mas nem todos têm. Eu não recomendo vocês entrarem em sites para ver clandestinamente. Não vou dizer que eu não faço isso, que eu faço isso, mas você pode pegar muito vírus e tal, então eu só vou deixar a recomendação se tiver no YouTube, tá, gente? Aí o próximo filme é incrível, ele se chama Olho de Lorenzo. Esse drama, baseado em fatos reais, conta a história da luta do casal Augusto e Micaela O'Donnell, que é feito pela Susan Sarandon, para encontrar a cura de uma doença raríssima, degenerativa, contraída pelo seu filho, Lorenzo. Os médicos deram 2 anos de vida ao menino, mas os pais não se conformam. Resolveram pesquisar por conta própria modos de encontrar uma possível cura, mergulhando de cabeça na misteriosa doença. Gente, esse filme ele é muito triste, mas o final é incrível, porque conta a história de um menino que ele tinha 8 anos e ele pega uma doença muito rara que ela é degenerativa,
onde a gordura do nosso corpo, no caso dessa doença, ela vai toda para o cérebro, não se distribui pelo corpo. E aí, aos poucos, a criança para de falar, para de andar, para de ver, para até de engolir. E na época que os pais descobriram que o menino estava doente, é um filme bem antigo, eu acho que a história se passa nos anos 60, 70. Os pais, eles não pararam de lutar nunca. Os dois, mesmo sem ter formação, sem conhecimento, todos os dias eles iam para biblioteca para pesquisar, para saber mais, e eles começaram a ficar tão informados que eles sabiam mais que os médicos. E aí mostra um pouco dessa... eles brigavam, eles discutiam muito com os médicos, porque os médicos não aceitavam o que ele dizia, porque ele não era alguém formado em medicina, mas ele era muito esforçado. Eles se esforçaram tanto que eles acabam descobrindo um remédio para a doença, que inclusive outras crianças, outros meninos começaram a tomar e começaram a ver melhor. Gente, esse filme é inacreditável, assim, eu assisti uma vez, porque ele é bem pesado, mas ele é incrível, assim, o final é muito bom. Eu recomendo demais para vocês esse filme. O outro filme se chama Clube de Compra de Dallas, ele é um pouco mais novo. O filme que rendeu o Oscar de melhor ator a Matthew McConaughey, é muito difícil falar o nome dele, ele é bem famoso. Mostra o crescimento da AIDS nos anos 80, época em que havia muita pouca informação sobre a doença e nenhuma cura. Matthew McConaughey é Ron Woodruff, um eletricista de Dallas, que após ser diagnosticado com a doença, faz uso de remédios ilegais para criar um tratamento alternativo para si e atender pessoas que não conseguiam um tratamento hospitalar decente. Enfrentou inúmeros obstáculos para isso. Esse filme eu acho que é de 2014, 2015, mas ele se passa nos anos 80, na época que a AIDS era uma epidemia entre as pessoas. E esse personagem do Matthew, ele se descobre com AIDS, e na época não existia um tratamento decente para essas pessoas. E ele foi pro México, e lá no México tinha vários tipos de tratamentos onde ele estava encontrando melhora, só que era tudo ilegal, ele estava tipo traficando remédios. E esse filme me surpreendeu muito porque esse ator, nos anos 90, começo dos anos 2000, ele só fazia papel meio que de comédia. E aí ele veio nesse filme e ele se mostrou um ótimo ator. Ele é muito bom, esse Matthew. Esse é outro filme que eu vou deixar aqui de recomendação para vocês. O próximo filme é Um Golpe no Destino. Esse eu não consegui assistir, mas vai ficar de dica aí para vocês. Estamos tão acostumados a ver o médico como aquele que cura que esquecemos que eles, por vezes, também podem ser o paciente. É o que acontece com esse filme, com Jack McKee, personagem de William Hurt, um renomeado cirurgião que é diagnosticado com câncer. Arrogante e indiferente aos seus pacientes, McKee passa a ver as coisas pelos olhos dos pacientes e, com a ajuda de uma mulher fatalmente doente, mas muito corajosa, entende a necessidade de demonstrar compaixão em sua profissão. McKee entende que a relação médico-paciente, a humanidade e a empatia são tão importantes quanto o tratamento em si. O outro filme é chamado Tempo de Despertar, que é mais um filme do Robin Williams, que também é maravilhoso. Dessa vez, Robin Williams é um neurologista chamado Malcolm Sayer, que no final dos anos 60 começa a usar a droga L-Dopa para tratar de pacientes com mal de Parkinson, em um estado catatônico em um hospital psiquiátrico. O filme mostra todo o amor e dedicação de Sayer e outros internos, suas conquistas e frustrações com resultados negativos que aparecem com os efeitos colaterais do tratamento, e as questões éticas que são levantadas, baseado na vida do Dr. Oliver Sacks.
Esse filme eu já assisti também, faz muito tempo, e ele é muito incrível, é uma história real. Esse médico, ele foi, né, nos hospitais psiquiátricos e lá tinha uma ala só com pacientes com mal de Parkinson em estado avançado. E essas pessoas, elas viram, tipo, vegetais, assim, elas não fazem nada. E aí ele começou a usar música, arte, também ele começou a usar esse remédio e as pessoas tiveram uma melhora, assim, elas começaram a reagir, porque essas pessoas não demonstram nada, elas só ficam paradas, assim, é uma doença muito triste. E esse filme é muito legal de assistir também. O próximo filme se chama Um Método Perigoso. O filme mostra a interação entre os pacientes da psicanálise Carl Jung e Sigmund Freud, em uma parceria que mudou os rumos das ciências, no tratamento de uma jovem russa chamada Sabine. Durante o tratamento, Sabine se torna amante de Jung e, logo depois, confidente de Freud, o que causa atrito entre ambos. O filme aborda ambas as vertentes junguianas e freudianas e joga uma luz na histeria, uma doença comum, mas quase nunca comentada nos dias de hoje. Esse filme é um pouco polêmico. Eu não sei se aconteceu de verdade, eu não pesquisei, me desculpem por isso. Mas é uma moça que ela começa a ser tratada porque, como eu posso falar, ela sente prazer na dor. E esse psicanalista, o Carl Jung, ele começa a tratar ela, só que eles viram amantes. E ela também começa a estudar psicologia, psicanálise, inclusive, e ela fica maior do que eles. Mas por ela ser mulher e toda a questão da época que se passa o filme, ela meio que fica desconhecida. Mas é um filme, vamos dizer assim, que não é para menores de 18 anos, mas é muito incrível, a atuação é ótima. Enfim, agora o próximo filme é Contágio. Gente, antes de eu falar a sinopse desse filme, esse filme eu assisti na época da pandemia. E parece que esse filme, ele é de 2014, 2015, mas parece que ele foi feito durante a pandemia, porque ele descreve tão bem a pandemia que a gente teve, que eu não posso falar a palavra, que parece que foi feito em 2020 e 2021, mas não foi feito tipo 5, 6 anos antes de começar a epidemia. E na época que eu assisti, me abalou tanto, porque, acho que pra todo mundo a pandemia foi uma época muito difícil, a questão do isolamento e tal. Se você teve algum trauma muito grande, né, por causa desses anos dessa doença, né, eu recomendo que vocês não assistam. Mas enfim, vamos falar a sinopse. A prova de que a vida imita a arte e vice-versa é esse filme de Steven Spielberg que mostra o esforço de vários médicos e equipes ao redor do mundo para encontrar a cura de uma misteriosa doença que se transformou em uma pandemia. Aqui o interessante é ver o uso da telemedicina entre as equipes da área da saúde que precisam constantemente trocar informações para identificar o vírus e assim criar uma vacina para acabar com o pânico geral da população. É exatamente isso que a gente passou, a questão, né, das chamadas de vídeo, que tudo era por chamada de vídeo, inclusive tem até alguns programas que continuam, né, fazendo esse tipo de live, de chamada de vídeo. E esse filme parecia que ele estava prevendo o futuro, aqui que nem eu li pra vocês, porque os médicos estavam desesperados, os cientistas, para procurar para criar uma vacina que acabasse com a pandemia, né, gente? Então vamos lá, o próximo filme eu também não assisti, se chama Mãos Talentosas, a história de Ben Carson. Cuba Gooding Jr. interpreta o Dr. Ben Carson. Cuba Gooding Jr. é o ator que faz Homem de Ferro, gente. Que aos 33 anos nunca acreditou que se tornaria um dos neurocirurgiões mais renomados em seu campo devido à sua infância pobre.
Superando os desafios de uma vida difícil, as dificuldades na escola, Carson se torna o melhor da classe e se forma, chegando a realizar cirurgias de alto risco com êxito. Além de ter contribuído para o avanço da tecnologia na medicina e criado um centro de operações neurológicas, seu trabalho é reconhecido até hoje nos Estados Unidos. Mais uma história, mais um filme que retrata a realidade baseado em fatos reais. O próximo filme se chama Quase Deus. Aqui vemos a história de Thomas, que sonhava em exercer a medicina desde que era marceneiro. Enquanto trabalhava como faxineiro de laboratório na época da Grande Depressão, conheceu o Dr. Alfred Babelock, cirurgião-chefe da Universidade Johns Hopkins. Babelock vê a grande criatividade e inteligência de Vivian e o convida para formar uma parceria que renderia uma das maiores descobertas da área. O trabalho de Vivian e Babelock salvou a vida de várias crianças na época. Esse filme eu também, infelizmente, eu não consegui assistir, gente. O próximo filme se chama Um Homem Entre Gigantes, que é com Will Smith. Ele foi feito no ano de 2015 e o Will Smith, ele protagonista o patologista forense chamado Bennet Omalu, que luta para conscientizar a população ao descobrir uma correlação entre o futebol americano e uma doença que causa trauma cerebral nos jogadores. Omalu vê a vida e a das pessoas ao seu redor estarem sempre em constantes ameaças pela própria NFL, determinado a fazê-lo desistir de divulgar a sua pesquisa. É um filme, gente, que esse médico, ele tenta provar que existe uma doença quando as pessoas elas levam muita pancada na cabeça, que é o caso lá dos jogadores americanos, né? Lá o futebol americano é tão famoso quanto o futebol aqui é pra gente. E aí ele entra muito em conflito com essa NFL, que é um tipo de, vamos dizer assim, brasileirão daqui, uma espécie de brasileirão. E lá como eu posso explicar? A NFL é muito poderosa lá. E ninguém quer deixar, essa NFL faz de tudo para ele não deixar divulgar a pesquisa dele sobre o trauma que é causado nos jogadores. Mas ninguém quer olhar para os jogadores, ninguém quer pensar que os jogadores são seres humanos, né, gente, que precisa ter mais cuidado com as pessoas. Eles são pessoas, têm família, têm mãe, têm pai, irmão, e ninguém pensa nisso. Para esse NFL, para esse grupo de futebol, para essa organização, parece que as pessoas são substituíveis. Eles querem que os jogadores joguem e o problema é se você pegou uma doença. Então é muito incrível a sensibilidade dele, desse doutor. Eu não assisti todo esse filme, mas eu recomendo muito que vocês assistam. Como eu falei, nem todos os filmes falam de pedagogia hospitalar, de educação no hospital, mas são filmes que abordam a medicina, né? E como as pessoas lidavam com as doenças e como elas descobriram e fizeram muitas mudanças na vida de outras pessoas, né? O próximo filme, gente, é muito triste, mas é muito lindo. Se chama Uma Prova de Amor. Sarah, que é interpretada pela Cameron Diaz, é informada que a sua filha Kate tem leucemia e possui poucos anos de vida. O médico sugere aos pais que tentem um procedimento médico ortodoxo, gerando uma filha de proveta que seja um doador compatível com a Kate. Disposta a tudo para salvar a sua filha, eles aceitam a proposta. Assim nasce Ana, que logo ao nascer doa sangue do seu cordão umbilical para a irmã. Anos depois, os médicos decidem fazer um transplante de medula de N para Kate. Ao atingir 11 anos, Ana precisa doar um rim para a irmã.
Cansada dos procedimentos médicos aos quais é submetida, ela decide enfrentar os pais e lutar na justiça por emancipação médica, de forma a que tenha direito a decidir o que fazer com seu corpo. Para defendê-la, ela contrata Campbell Alexander, que é o Alec Baldwin, um advogado que cuidará de seus interesses. Gente, esse filme tem uma reviravolta gigantesca que conta, né, a história de uma menina que ela tem leucemia e os pais, eles têm uma outra filha como uma maneira de ajudar a tratar a filha mais velha, porque realmente existe isso quando os pais têm uma filha com câncer. Às vezes eles têm um outro filho para doar medula óssea e também porque vai ser uma criança que vai ter o sangue compatível, então ela pode ajudar em várias outras situações. E essa menina, ela sempre sofreu a infância dela inteira, ela sempre sofreu com os procedimentos dolorosos e ela era saudável. E aí ela entra na justiça contra a mãe dela porque ela não quer mais fazer esses procedimentos. E a irmã mais velha dela apoia ela porque a menina tem 14 anos, a irmã mais velha. Porque ela tá sentindo que não vai dar resultado todas essas coisas. E é incrível esse filme. Se preparem pra chorar muito, gente. O próximo filme é chamado Cartas para Deus, que um menino chamado Tyler Doherty é vítima de câncer e trava uma batalha diária contra a doença que o consome. Amado por sua família e pelos amigos, o menino de apenas 8 anos não se deixa abalar e escreve cartas diariamente endereçadas para Deus. O carteiro Brad, vivendo problemas pessoais, não sabe o que fazer com elas no primeiro momento. Mas a bravura do jovem autor acaba provocando grandes mudanças em suas vidas, inspirados em uma história real. O próximo filme se chama Jogo da Vida e a sinopse é: Aki é uma garota meio durona, craque do time de futebol da escola. A jovem ainda não percebeu que está atraída por um rapaz de sua turma, com quem vive tendo discussões. Ao ser diagnosticada com leucemia, ela vai lutar para superar a doença com a ajuda dos pais e dos amigos. Aki também vai ter a chance de abrir seu coração de uma vez por todas. O próximo filme se chama A Busca de um Milagre. A sinopse é: o diagnóstico de um tumor no cérebro muda a vida de Craig, um garoto de 8 anos, que apesar das previsões pessimistas dos médicos, ganha forças para realizar o sonho de conquistas em um recorde, receber o maior número de cartões. Em meio a tantas preces, Craig encontra uma mensagem especial. O próximo filme se chama Uma Chance para Viver, que conta a história do Dr. Dennis Slamon, que ele tá num momento muito especial da sua carreira. Ele ajudou a desenvolver um remédio experimental chamado Herceptin, um possível tratamento revolucionário na luta contra o câncer de mama. No entanto, quando o financiamento para o seu projeto é cortado, os filantropos Lily e Ron ajudam o trabalho mais importante da vida do médico a tornar-se realidade. Com a ajuda dos seus novos financiadores, Slamon continua a aperfeiçoar o tratamento, mas apesar de sua nova droga ter a habilidade de garantir a vida, ela não funciona em todos os casos. Ai, desculpa, gente. O próximo filme se chama Uma Lição de Vida. Esse eu também não assisti. Vivian, que é vivenciado pela Emma Thompson, é uma professora universitária que leciona poesia inglesa através de Kelechian, que é o Christopher Lloyd. Ele é um oncologista muito famoso que tem um câncer de ovário em estágio avançado. Assim, ela terá de fazer um tratamento radical
que resultará em efeitos colaterais, mas não há outra opção, pois suas chances de cura são mínimas. Durante o tratamento, Vivian analisa suas reações à doença, o tratamento e fatos marcantes de sua vida. Ela é burocraticamente assistida por Kelekian, que só se importa com o resultado sem levar em conta os efeitos que causam na paciente. Além dele, há Jason, um médico que foi aluno de Vivian, e Susan, a enfermeira-chefe, e também a única pessoa no hospital que a trata com calor humano, calor este que nunca teve com seus alunos, mas agora anseia intensamente. Esse filme conta a história de uma professora, né, gente? A professora sempre foi meio fria com os alunos, isso é muito estranho. Dizem que lá nos Estados Unidos os professores eles não são como nós. Uma qualidade que nós temos, eu acho, é que nós somos muito amorosas e amorosos com os nossos alunos. E lá, depois que ela fica com uma doença, a enfermeira que é mais afetiva com ela. Porque os médicos, eles não se preocupam muito com ela, eles só vão receitando os tratamentos e ela vai aceitando ali, eles não se preocupam com o tal emocional dela. O próximo filme é muito legal também, se chama Antes de Partir. Esse eu assisti, que conta a história de Carter, que é o Morgan Freeman. Ele é um homem casado que há 46 anos ele trabalha como mecânico. E ele é submetido a um tratamento experimental para combater o câncer. E ele se sente mal no trabalho e com isso ele é internado em um hospital. Logo ele passa a ter como companheiro de quarto Edward, que é feito pelo Jack Nicholson, um rico empresário que é dono do próprio hospital. Edward deseja ter um quarto só para si, mas como sempre pregou que seus hospitais todo quarto precisa ter 2 leitos para que seja viável financeiramente, não pode ter seu desejo atendido, pois isso afeta a imagem de seus negócios. Edward também está com câncer e, após ser operado, descobre que tem poucos meses de vida. O mesmo acontece com Carter, que decide escrever a lista da bota, algo que seu professor de filosofia na faculdade passou como trabalho muitas décadas atrás. A lista consiste em desejos que Carter deseja realizar antes de morrer. Ao tomar conhecimento dela, Edward propõe que eles a realizem, o que faz com que ambos viajem pelo mundo para aproveitar seus últimos meses de vida. Esse filme é muito bonitinho, gente, é muito legal. Como eu falei ali na história, o mecânico ele acaba sendo internado por câncer e lá no hospital ele conhece o dono do hospital que também tá com câncer e que ele não queria estar ali dividindo o quarto, mas ele mesmo colocou essa regra no hospital porque ele é o dono para ser mais barato financeiramente, para ser mais econômico para o hospital, né? E aí ele se força a ficar ali porque senão a imagem dos negócios iam ficar ruim, né? E ele é um cara meio chato, arrogante e tal. E com esse Carter, que é o Morgan Freeman, ele aprende a ser uma pessoa muito melhor. E aí esse personagem do Morgan Freeman é um rapaz que ele teve que abdicar dos seus sonhos e se tornar mecânico. Ele teve que parar de estudar para sustentar sua família. E aí, quando ele se vê nessa doença, ele resgata uma lista que foi um trabalho de faculdade que o professor de filosofia dele mandou ele fazer, com o que ele mais, os sonhos, as coisas que ele queria realizar antes de morrer. E aí, o personagem do Jack Nicholson, que é o Edward, ele descobre essa lista e os dois vão viajar pelo mundo para realizar esses desejos deles. É muito bonito esse filme. É aquele filme que eu falei pra vocês, onde uma pessoa muda a vida da outra completamente. O próximo é um desenho animado que é para as crianças, gente. Esse desenho é muito legal para vocês mostrarem, se caso vocês vierem a trabalhar como
como professor em pedagogia hospitalar, é um desenho que se chama Os Ursos Berenstein. E é muito legal para mostrar para as crianças esse desenho, porque vai mostrar ali os ursinhos, eles estão indo no médico. E eles estão passando pelas mesmas coisas que as crianças passam. Então, é um desenho, é uma série animada canadense, baseada na série de livros infantis de mesmo nome, de Stan e Jean Berenstein. A série segue a vida de uma família de ursos antropomórficos que aprendem uma lição moral ou de segurança ao decorrer de um episódio. A série estreou no PBS Kids nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2003 e terminou em 28 de setembro de 2004. Há também um desenho com o mesmo título produzido em 1983. A série ela é ambientada em um mundo povoado exclusivamente por ursos antropomórficos e primariamente em torno dos ursos Berenstein, uma família residente na comunidade rural de Bear Country, composta pela mãe urso, pelo pai urso, irmão e irmã ursa. Esse desenho, ele tem vários desenhos no YouTube, eu vou postar aqui pra vocês, caso vocês queiram assistir, é muito bonitinho. O próximo filme, na verdade é um documentário, se chama Doutores da Alegria, e a sinopse é: o dia a dia dos hospitais que recebem visitas do grupo Doutores da Alegria, formado por atores que se vestem de palhaços para alegrar as crianças internadas. A transformação pela qual o ambiente passa com a simples presença dos palhaços, proporcionando cenas engraçadas e ainda presenciando depoimentos tocantes ao lado dos pacientes, seus pais e médicos. Sábado, acho que dia 10 de dezembro é o dia do palhaço, gente, eu não sabia. E sabe aqueles palhaços que eles vão nos hospitais, na aula de, como que se chama, de pediatria, para fazer as crianças rirem? Então é um documentário todo destinado a eles e como que funciona esse trabalho, que eles são chamados de Doutores da Alegria. E é isso. O próximo documentário ele tem na Netflix. Para quem tem Netflix aí não tem o que fazer agora nessa época de férias, é chamado Um Leão por Dia. Então, esse documentário ele tá na Netflix e ele mostra 5 crianças e como suas famílias vivem a rotina de tratamentos e traumas do câncer infantil. E esse documentário ele foi filmado ao longo de 6 anos. Então, durante esses 6 anos, eles mostraram tudo que uma família passa e os filhos passam com o tratamento de câncer. Todas as dores, as alegrias, as vitórias e como que funciona, né, gente? O próximo é um documentário, ele é espanhol, se chama La Quimio Julgando se Pasa Volando. É um documentário que foi produzido em Madrid pela Fundação Jugoterapia e ele é focado em demonstrar os resultados de um estudo pioneiro realizado no Hospital de La Paz, que é a capital da Espanha. De acordo com os produtores, o estudo confirma que jogar videogames durante o tratamento de quimioterapia faz com que as crianças se sintam menos dor, e isso ainda favorece o processo de cura. Então, videogame é muito bom, né, gente? Não precisa de muita força para defender essa frase. Eu gosto bastante, mas eu não jogo muito. Porque os jogos, eles são muito mais legais, mas o que nem todo mundo sabe é que os jogos eletrônicos, eles podem ser muito mais do que um simples entretenimento. Eles podem ser terapia para as crianças com câncer. E isso que o documentário La Quimio Julgando se Passa Volando, a quimioterapia jogando, passa voando em tradução. Então, a pesquisa ela usou vários dados para comprovar essa teoria. E além de trazer vários relatos de crianças que lutam contra o câncer e as suas famílias, os médicos e também de membros da
Fundação Juogoterapia. Nesse documentário também é possível ver que o uso da terapia alternativa faz com que as crianças precisem de doses menores de morfina, que é um poderoso analgésico à base de opioides, para passar pelo efeito da quimio. Como eu falei pra vocês em um vídeo da Brinquedoteca, os videogames eles podem existir na Brinquedoteca, e esse documentário ele vem a confirmar o que eu falei pra vocês lá, que os jogos, quando sendo bem usados, eles servem como terapia para as crianças poderem passar de uma forma mais fácil todo o processo de quimioterapia, né, de todas as dores e o sofrimento que é um câncer infantil. E o próximo filme, eu acho que muita gente já assistiu, é um romance. Ele se chama Como Eu Era Antes de Você. Ele conta a história de um rico e bem-sucedido chamado Will, que ele leva uma vida repleta de conquistas, viagens e esportes radicais, até ele ser atingido por uma moto. O acidente deixa ele para tetraplégico, obrigando ele a permanecer em uma cadeira de rodas. A situação o torna depressivo e extremamente cínico, para a preocupação de seus pais. E é nesse contexto que a Louisa Clark, que é a atriz que fez Game of Thrones, não sei se vocês assistiram, que é a Emilia Clarke, o nome dela, ela faz o papel da Louisa Clark, ela é contratada para cuidar do Will. E ela é de uma origem modesta, com dificuldades financeiras e sem grandes aspirações na vida. Ela faz o possível para melhorar o estado de espírito de Will e aos poucos acaba se envolvendo com ele. Esse filme é muito bonitinho, gente, é muito bacana porque essa atriz, essa personagem, né, a Louisa, ela é muito alegre, ela usa roupas coloridas, ela vive sorrindo. E esse rapaz, que ele é tetraplégico, ele é muito mal-humorado, angustiado. E ela entra na vida dele pra fazer totalmente a diferença, assim. Ele muda da água pro vinho quando começa a ter a presença dela ali. O próximo filme é chamado Intocáveis, que conta também a história de um milionário tetraplégico. E ele contrata um homem da periferia para ser o seu acompanhante, apesar da sua aparente falta de preparo. No entanto, a relação que antes era profissional, cresce e vira uma amizade que mudará a vida de todos. Esse também é um filme muito incrível, porque esse milionário ele contrata um rapaz que ele teve histórico de ter cometido crimes, de ter tido ali na cadeia, e aí esse rapaz quer se endireitar. E aí ele tenta essa vaga e esse milionário ele contrata ele na hora, porque esse rapaz ele não tem dó dele, ele não trata ele como se ele fosse de cristal. E aí ele faz ele viver um monte de experiência e tudo é incrível, porque ele tem carros chiques e esse rapaz ele é muito alegre, muito feliz, ele muda totalmente a vida desse milionário. É um filme muito bonito também. Se vocês forem assistir, já prepara aí o lencinho pra chorar bastante. Agora a gente vai começar a falar dos filmes da Julia Roberts. Gente, eu amo essa atriz, tudo que ela faz eu vou atrás pra assistir. E o primeiro filme se chama Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento. E eu já assisti esse filme muitas vezes, já perdi as contas, ele é gigantesco, ele tem umas 3 horas, mas vamos lá. Erin Brockovich é a mãe de 3 filhos que trabalha em um pequeno escritório de advocacia. Ao descobrir que a água da cidade do deserto está sendo contaminada e espalhando doenças entre seus habitantes, ela convence seu chefe a deixá-la investigar o caso. Erin usa todas as suas qualidades naturais, desde a fala macia e convincente até seus atributos físicos, para convencer os cidadãos da cidade a cooperarem com ela, fazendo com que tenha em mãos um processo de 333 milhões de dólares. Gente, esse filme é muito incrível, ele é baseado em fatos reais. Ele conta a história dessa Erin, que ela é uma moça que ela tá desempregada, ela teve 3 filhos e ela tá trabalhando no escritório de advocacia.
Só que ela não é advogada nem nada. E aí ela começa a se inteirar de um caso que as pessoas estão vivendo na cidade, onde a fábrica da P&G, ela cuida da água da cidade, vamos dizer assim. E para construir essa fábrica, eles colocaram uma estrutura de metal em cima dos rios. E essa estrutura, ela é banhada com cromo, para que os ferros eles não apodreçam. Só que esse cromo ele estava contaminando a água. E as pessoas da cidade, elas estavam muito doentes, tipo com câncer, elas estavam morrendo, elas estavam muito doentes, as crianças todas com doenças, os funcionários lá também estavam todos doentes. E aí, nesse escritório de advocacia, ela convence o advogado que é chefe dela a lutar por essas pessoas. E as pessoas acabam gostando muito mais dela do que dos advogados, porque no filme eles retratam os advogados como se fossem pessoas arrogantes. E lá nessa cidade são de pessoas simples e humildes, e eles acabam gostando muito dela. E ela fica 3 anos nesse caso, só vivendo por esse caso, e ela acaba sabendo de mais coisas do que os próprios advogados. Hoje em dia ela é auxiliar jurista, uma coisa assim, e ela mudou a vida de muitas pessoas por lutar por essas pessoas. Esse filme é incrível, a Julia Roberts tá linda, maravilhosa nesse filme, vale muito a pena assistir. O próximo filme é chamado Tudo por Amor. Eu amo esse filme, ele é dos anos 80, eu amo os anos 80. E é com a Julia Roberts também, ela tá linda e ruiva nesse filme. E conta a história de Hillary, que ela responde um anúncio, é bem parecido com aquele filme Como Eu Era Antes de Você. Mas ele se passa nos anos 90, 80 e 90, uma coisa assim. Então, a Hillary, ela responde o anúncio pedindo uma mulher atraente para cuidar de um jovem rapaz. E ela se torna enfermeira de Victor, um jovem inteligente e rico, que está lutando contra a leucemia. Seu relacionamento profissional vagarosamente começa a transformar-se em um romance. E enquanto Victor ensina a Hillary as coisas boas da vida, ela ensina a amar e confiar em outra pessoa. A saúde dele piora, mas eles estão dispostos a encarar juntos a doença terminal dele. Então é aquele filme, né, gente, que muita gente critica, mas é bacana de assistir. Que é uma moça que ela não tem pretensão nenhuma, ela entra na vida de um rapaz, e esse rapaz é extremamente rico e arrogante, ele não gosta de ninguém, e aí só que ele tá sofrendo com um câncer, e aí ela entra pra mudar totalmente a vida dele. Ele ensina coisas pra ela, porque ele é muito culto e ela é uma moça muito simples. E aí eles começam a namorar e é muito lindo. Eu não vou começar a dar spoiler pra vocês. O próximo filme é Lado a Lado, que conta uma história de uma jovem de 12 anos e um garoto de 7. Eles são filhos de um casal separado e eles não aceitam a nova namorada do seu pai, uma bela e renomada fotógrafa de Nova York, que é a Julia Roberts. O garoto ainda tolera a situação, mas a menina não se conforma com a separação e com o fato do seu pai e a namorada viverem juntos, pois isso significa que as chances de reconciliação com sua mãe se tornam quase nulas. No entanto, uma notícia inesperada muda completamente a relação entre os familiares. Então, né, gente, conta a história de uma moça que ela começa a namorar um homem que ele tem 2 filhos e ele se separou recentemente. E esses 2 filhos, eles não aceitam muito a namorada nova dele. Mas essa moça, ela ajuda muito a família, porque ela começa a ajudar a menina, ela começa a ajudar a ex-esposa do namorado dela, porque ela se descobre com câncer e ela tem muito medo de morrer, e aí ela começa a pegar afeição com as crianças. E esse filme tem a cena mais bonita, que eu considero uma das cenas mais bonitas do cinema, que é quando a menina e a mãe dela começam, e o menininho, eles começam a cantar e dublar uma música, assim, eu acho muito legal.
esse filme. O último filme ele é bem recente, é de 2017. Ele é chamado Extraordinário e é com a Julia Roberts. Aug Pullman é um garoto que nasceu com uma deformidade facial e precisou passar por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele finalmente começa a frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança pela primeira vez. No 5º ano, ele precisa se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade. Esse filme também ele é muito sensível, gente, porque mostra a história de um menino que ele nasceu com uma deformidade facial e ele passa a infância dele fazendo cirurgias. E aí, com 10 anos de idade, ele começa a ir pra escola, mas ele ainda não tem a aparência padrão. E ele sofre muito com isso, porque ele sofre muito bullying. É um filme que se passa numa ambientação na escola. E a mãe dele, que é a Julia Roberts, ela tem que ser muito forte e ajudar o menino, enfim. É um filme muito bacana, eu recomendo. E esses foram os filmes que eu separei para vocês assistirem. Eu não assisti todos, eu peço desculpa por isso, mas eu assisti a grande maioria. Gente, esse é o último vídeo do nosso mini curso. Eu agradeço a todos que estiveram aqui comigo nessa minha jornada para eu concluir o meu estágio de diferentes contextos. Agora eu vou fazer o relatório. Eu peço que vocês mandem boas energias para mim. Se você tiver alguma dúvida a respeito dos vídeos ou de alguma coisa sobre esse estágio de extensão, pode perguntar para mim. Eu queria agradecer meu tutor, o Geraldo Pires, por ter me ajudado muito aqui nas orientações. Eu agradeço os participantes, agradeço que se inscreveram no meu curso, eu agradeço muito o grupo do Facebook de estágio e portfólio da Uninter, que lá o pessoal me enganja bastante, ajuda bastante a gente nesses vídeos. E então é isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Muito obrigada, eu fico muito grata por vocês terem me ajudado. Eu desejo um Feliz Natal para vocês, um próspero ano novo. Espero que vocês conquistem tudo que vocês quiserem, principalmente nos estudos. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!